Volta ao centro de São Paulo em áudio e vídeo. Repórter Thiago Muniz. Oi, Thiago. Oi, Thiago Erraich, bom dia a todos. O trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros e das equipes de defesa civil mudou consideravelmente de ontem para hoje. Passadas as primeiras 48 horas do desastre do edifício Wilton Paes de Almeida, os bombeiros, numa espécie de reunião, de um conselho com representantes do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil, ao longo da madrugada, decidiram colocar maquinário pesado em ação. Esse maquinário, ele já era utilizado, mas de maneira marginal, ao redor dos destroços. A gente até tem uma analogia, uma alegoria em relação ao que você tem num prato de sopa quente. Você tinha o trabalho sendo feito pelas bordas, as bordas tinham menos calor e, por causa disso, já foi possível verificar o que havia debaixo desses destroços. Fazia-se já a retirada até com um pouco do uso de maquinário, mas agora, passadas essas 48 horas, as máquinas avançam pela chamada zona quente dos escombros. Quem passa aqui pelo Largo do Paissandu observa que as retroescavadeiras já trabalham em cima dos destroços propriamente ditos e avançando em meio à área que está ainda com muita fumaça branca, muito vapor d'água. Essa área ainda é resfriada, de quando em quando os bombeiros jogam água para continuar resfriando esta área. A corporação está trabalhando neste momento, os bombeiros ainda usam 20 viaturas e 62 homens ao longo do turno da madrugada e da manhã. Já foram retirados daqui caminhões com escombros, com destroços. Um acabou de sair agora há pouco e esse trabalho é feito de maneira mais acelerada a partir de agora. É importante ressaltar que os bombeiros negam que esse trabalho com o maquinário pesado signifique que eles descartaram encontrar sobreviventes. Mas eles afirmam que, de acordo com protocolos internacionais de buscas, passadas essas primeiras 48 horas, é o tempo que você então começa a utilizar esse maquinário, ainda que a chance de você encontrar sobreviventes depois desse período tenha diminuído, é fato que eles ainda não descartam essa possibilidade. Outra mudança em relação ao dia de ontem. Nós tínhamos oficialmente apenas uma pessoa sendo buscada em meio aos destroços. Agora, os bombeiros trabalham com 4 pessoas sendo procuradas. Uma delas, a gente já conhecia, era o homem que tem apenas o primeiro nome conhecido, o Ricardo, que estava naquela situação bastante tensa de resgate numa corda por volta das 3 da manhã do dia 1º de maio. Ele estava sendo içado quando o prédio desabou. Ao longo do dia de ontem, uma outra família deu conta de que uma mulher e os 2 filhos dela também estariam dentro do prédio e por isso os bombeiros passaram a considerar 4 pessoas oficialmente como sendo buscadas dentro dos escombros. Essas 4 estão dentro do total de 49 que não deram algum sinal de informação, algum sinal de vida. Eu vou pedir rapidamente, Douglas, se possível, para falar com a Jovem Pan rapidamente. Você pode convir com a gente? Eu vou aproveitar aqui a presença do Douglas Nascimento, que é jornalista, pesquisador, editor do site São Paulo Antiga, que já escreveu bastante sobre esse prédio. Ele conversava aqui com outros órgãos de imprensa, gentilmente para nos atender. Douglas, muito se fala em tragédia anunciada, que esse prédio já tinha problemas, mas não é o único. Vários prédios do centro da capital paulista, com valor histórico, arquitetônico, passam por uma situação como essa e nada é feito. Você considera, qual grande você considera o risco de casos como esse acontecerem? Bom dia. Olha, muito grande. Na verdade, eu não esperava que isso fosse acontecer aqui desta forma que aconteceu, mas eu que passo muito por aqui, convivo muito pelo centro, eu sempre observo alguns problemas nesses prédios. Na 9 de julho, nós temos um prédio que pertence ao INSS, que foi o antigo IAPTEC, acho que antes de ser INPS, inclusive, que está nessa mesma situação que esse há pelo menos 20 anos, né? Ele já foi ocupado, foi desocupado, ocupado de novo, desocupado quando teve um incêndio, que felizmente não chegamos a uma tragédia como essa, mas ele está lá, ocioso, e pode ser um próximo estopim. Nós temos outro aqui também próximo da Pinacoteca, que é de um grande devedor de IPTU, e que está invadido há pelo menos uns 6 ou 7 anos, e também tem o mesmo problema, os elevadores não funcionam, tem pessoas ocupando até o último andar, e uma hora isso vai acontecer também.
Você acompanha com grande detalhamento a situação desses prédios que têm um valor histórico, arquitetônico, mas que acabam sendo foco dessas invasões. A tônica geralmente é essa, Douglas. Grandes devedores acabam abandonando esses prédios e o poder público não consegue fazer algum procedimento para reutilizar o espaço. É isso que geralmente está acontecendo, principalmente na região central? Nós temos dois casos distintos no centro de São Paulo. Ou os prédios que já pertencem à União, que eu acho que até costuma ser um problema maior até que dos grandes devedores de IPTU, e os prédios dos devedores de IPTU. Quando é prédio devedor de IPTU, ainda mais agora que nós temos o IPTU progressivo, né? Hoje há mecanismos que permitem, por exemplo, ao Poder Municipal retomar o prédio e destinar para moradia, para vários fins. Como o Otton Hotel, que vai abrigar ao lado da Prefeitura uma série de secretarias. Quando que pertence ao Poder Federal, né, seja a Caixa Econômica, o INSS, nós temos um problema maior, porque há uma imensidão de imóveis que pertencem a esses órgãos, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil. E parece que eles não têm um controle muito eficiente sobre isso. Acabam ficando nessa situação. São pelo menos 16 anos de descaso que acabaram acarretando o desabamento desse prédio, né? Nossos agradecimentos ao jornalista e pesquisador Douglas Nascimento, editor do site SP Antiga, que fala muito de arquitetura, urbanismo ao redor da cidade de São Paulo, falando a reportagem aos ouvintes da Jovem Pan. Daqui nós retornamos ao estúdio. Até já, Thiago. Felipe Moura, Brasil. Eu queria comentar rapidamente sobre a exploração política desse desabamento. O ex-prefeito Fernando Haddad retuitou uma reportagem que destacava a declaração do também agora ex-prefeito João Dória, segundo quem o prédio que desabou foi invadido por uma facção criminosa. Eu critiquei essa declaração do Dória. Eu acho que se ele sabia que havia uma facção criminosa no prédio, era preciso serem tomadas as devidas providências por parte do poder público, que não pode deixar que isso aconteça e ficar cheio de dedos para lidar com essa situação. Agora, o Haddad foi irônico e escreveu, aspas, comovente a sensibilidade social de Dória, fecho aspas. Agora, cadê a sensibilidade social do Fernando Haddad, que praticamente não manifestou o seu pesar em relação a uma pessoa que é dada como morta, ainda tem outras desaparecidas que podem estar mortas também, e aproveitou o episódio para fazer essa exploração política. E outro que comentou a tragédia foi o Renan Calheiros, que aproveitou o desabamento para bater no Michel Temer. O senador zombou da visita do presidente ao local, escrevendo o seguinte, aspas, apareceu do nada e teve que sair correndo entre pedras e vaias para evitar cena de ódio incontrolável, fecho aspas. O presidente Michel Temer, obviamente, é uma figura impopular, agora fez a sua obrigação, que é comparecer ao local da tragédia. Renan Calheiros não apareceu, e se aparecesse, provavelmente também seria vaiado e hostilizado. Ele está simplesmente se aproveitando da situação, porque precisa manter o foro privilegiado e acabou se tornando oposicionista para tentar surfar na onda da impopularidade do Temer e aproveitar ainda o resquício de popularidade do Lula no Nordeste. Ele quer se reeleger senador por Alagoas, ele que tem mais de 12 ações penais avançando aí em relação a ele, embora na verdade elas parecem não avançar nunca, e ele precisa manter o foro.